Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero te ensinar a fazer a coxinha perfeita na máquina. Claro que vocês sabem que a coxinha perfeita também só é possível com um bom equipamento. Então verifique aí se seu equipamento está ok. Se você ainda não tem máquina, você pode estar adquirindo a máquina que eu indico da Constomac, onde você vai ter o melhor equipamento na sua cozinha, vai ter treinamento, suporte, um pacote de benefícios que a empresa oferece a todos os seus clientes. Mas se você já tem máquina, acompanhe essas dicas que eu vou passar nesse vídeo de hoje, para que você consiga produzir o salgadinho mais vendido, que é a coxinha de frango, de forma perfeita, para sair aquela coxinha do jeito que você precisa. Vamos trabalhar com a coxinha de festa nesse vídeo, a coxinha média, famosa coxinha de R$1, e a coxinha comercial, coxinha de lanche, tá? Então você vai aprender os bicos certos e como fazer. Mas a dica principal é a massa e o recheio. Se a sua massa e o seu recheio não tiver ok, você jamais vai conseguir uma formatação de forma adequada para ter uma finalização ali perfeita da sua coxinha. Então o primeiro passo é aprender a fazer a massa perfeita e o recheio de frango adequado para trabalhar na máquina modeladora. E isso já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo no preparo de massas e recheios. Por isso eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do vídeo de massa e de recheio para que você possa aprender a fazer da forma correta para então chegar na máquina e fazer a melhor formatação possível, terminando com aquele empanamento e fritura perfeita. Então eu vou deixar os outros vídeos relacionados a esse assunto aqui para você na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar todas as receitas e dicas que a gente deixa aqui semanalmente e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook de Salgadeiros para que você possa ajudar outros colegas também. Vamos lá para o vídeo? A escolha das peças também é muito importante. Claro que o molde não tem jeito, vai ser sempre o mesmo. Para fazer coxinha grande ou pequena, você vai sempre utilizar o molde 2 dedos, né? Esse modelo aqui para poder fazer o corte de coxinha. Como que você sabe que ele é 2 dedos? Ele mede 2 dedos assim, ó. Então esse é o corte da coxinha. São 6 peças que a gente vai montar no prato de molde. Aqui eu separei 3 conjuntos de bico. Com esse daqui eu vou fazer a coxinha de festa. Bico de recheio 2, bico de massa 4 ou bico de massa 3. Se eu quiser minha coxinha mais gordinha, eu vou utilizar o bico de massa 4. Para a coxinha mais compridinha, bico de massa 3. Aqui eu separei esse aqui para coxinha de R$1, média de 40 a 45 gramas. O bico de recheio é o 4 e o bico de massa é o 6. E aqui eu separei da coxinha comercial. O bico de massa vai ser o número 9 e o bico de recheio vai ser o número 6. Se quando você estiver fazendo a formatação da coxinha comercial, você achar que com esse bico aqui tá com muito pouco recheio na sua coxinha, você vai retirar o bico de recheio, conforme eu vou te mostrar ali na prática, e vai usar apenas o bico de massa. E assim a gente vai conseguir uma coxinha mais recheada e com a parede de massa mais fina. Aqui nós temos a rosca do tubo e o anel que segura os bicos de massa, tá? Vamos agora lá para montagem lá na máquina para então a gente fazer as nossas coxinhas. Aqui você sempre começa nesse sentido anti-horário para terminar aqui no parafuso, tá? E então fazer o aperto de forma fácil. A máquina que tem esse parafuso tem uma vantagem muito grande porque a gente consegue retirar as rebarbas do salgado. Então a gente faz o ajuste, colocamos o prato, vamos parafusar e então colocar os bicos. Máquina devidamente montada, agora a gente vai abastecer o recheio e a massa. Vamos fazer primeiro as coxinhas de festa. Aqui eu vou utilizar o requeijão cremoso para dar ponto no meu recheio de frango, que já foi refogado
já está temperado, desfiado, e agora a gente vai apenas dar liga com o requeijão. Então esse é o ponto do nosso recheio de frango, ó. Ele está cremoso, porém consistente, ele não pode estar molenga e nem com água, tá? Então antes de colocar o requeijão, a gente tem que certificar de que o frango tá assim, ó, totalmente sequinho. Você aperta e ele não molha a sua mão, ele realmente está sequinho. Você conseguiu secar toda a água, todo o líquido desse frango. E aí sim, ele está pronto para receber a cremosidade, que pode ser purê de batata, bechamel ou requeijão, conforme eu fiz aqui. E aí você vai chegar com o seu frango nesse ponto aqui, porque esse é o ponto que vai passar bem entre as roscas da máquina, além de trazer rendimento para o seu recheio. Ele fica muito mais lucrativo quando você adiciona aí a cremosidade. E você tem 3 opções, como eu disse: purê de batata, requeijão ou bechamel. E aqui nós temos a massa. Essa é a forma certa, pessoal, de esfriar a sua massa, tá? Você vai retirar a massa da masseira, vai abrir sobre a mesa. Depois que ela esfriar desse lado, você vai fazendo cortes e vai revirando a massa para o outro lado para poder esfriar por completo. Assim a sua massa não vai grudar e você vai conseguir uma boa formatação lá na sua máquina. Olha, aqui a gente já tá com a nossa massa fria, a gente fez os cortes, ó. Colocamos aqui. Perceba que é uma massa macia, super maleável, ó. Você consegue trabalhar com essa massa fazendo salgados à mão e pode fazer tranquilamente na máquina modeladora, por se tratar de uma massa na consistência ideal e que não está grudenta. Então a máquina vai conseguir trabalhar com essa massa com toda facilidade, fazendo aí qualquer salgadinho frito. Hoje nós vamos fazer as coxinhas. Não precisa sovar para levar para a máquina. Desse jeito aqui você pode levar para a máquina, que as roscas da máquina, sendo um modelo industrial como a minha, vão sovar a massa para você. Ela vai sair da máquina assim, ó, bem lisinha, e a coxinha bem bonita. Vamos começar abastecendo o recheio. Eu gosto sempre de passar o recheio primeiro, para me certificar que o meu recheio tá ok, que deu tudo certo. E então eu vou colocar a massa depois. Assim também eu vou estar tirando o ar de dentro do salgado, porque se o recheio passa primeiro que a massa, eu vou estar me certificando que o meu salgado não vai dar ar. Outro detalhe para não... Olha, já desceu, ó. Ele tem que descer assim, sem quebrar, todo uniforme. Assim a gente vai conseguir trabalhar bem. Então nesse caso eu já posso começar a colocar a massa. Para eu me certificar também que o meu salgadinho não vai dar ar, eu preciso escolher bem os bicos. Não pode ter ar entre o recheio e a massa. Ar dentro dos salgados pode atrapalhar muito na hora da fritura. Percebam como eu falei que a própria máquina vai sovando a massa, ó. E ela vai deixando ela bem lisinha por causa dos motores industriais aqui da Tostomar. Se a sua máquina tem um motor mais fraco, desceu aqui, ó. Você infelizmente vai ter que sovar a sua massa antes para que ela possa descer assim, bem lisinha. Massa desceu ok, recheio também. Eu já posso fazer a regulagem da minha máquina para começar a minha formatação. Vamos abastecer mais um pouquinho. Aqui eu tô deixando, gente, aparecendo uma voltinha e meia, que eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas você tem que saber que quanto mais você aperta a rosca, mais vai afinar a parede de massa, e quanto mais você afrouxa, mais você vai engrossando a parede. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui. Vou soltar a massa do recheio e vou mostrar para vocês a questão do ar que eu falei, ó. Vamos cortar um pedacinho aqui. Vocês estão vendo, ó, não pode ter espaço entre a massa e o recheio. O recheio tem que estar assim, ó, bem coladinho na massa.
Assim você certifica que não vai ter ar dentro do seu salgado. E aí sim você pode começar a formatação, tá bom? Vamos fazer coxinha tamanho festa, média de 20 gramas. E olha como que a coxinha já sai perfeita. Como que mantém o abastecimento da máquina? Já vou falar disso para vocês, ó. 19 gramas, 20 gramas, 21. Essa oscilação de 1 a 3 gramas do salgadinho de um para o outro é normal, tá? Você vai ficar variando entre 19, 20 e 21. É importante isso, ó. Salgadinho recheado de ponta a ponta. Parede de massa pra mim tá ok, que é uma parede que não vai estourar na hora da fritura. Se você quiser mais fininho, aperta a rosca conforme eu te orientei, tá? E assim eu já comecei a formar as minhas coxinhas de festa. Vocês estão percebendo que ela tá bem gordinha? Eu vou fazer uma um pouco mais magrinha para que vocês possam ver a diferença. Como que eu vou conseguir isso? Trocando o bico de massa. Hoje eu estou aqui com o bico de massa 4, só que agora eu vou colocar o bico de massa 3. Bico de massa 3, vou manter o mesmo bico de recheio, tá? E vou manter o mesmo padrão aqui da parede. Tá, essa daqui foi o primeiro modelinho, mais gordinho. Agora a gente vai fazer ela mais compridinha. Porém, mantendo o mesmo peso, ó. Olha o peso, gente. A gente vai conseguir manter o mesmo peso. Também bem recheada. Porém, olha o formato como que dá diferença, ó. Essa daqui tá com bico 3 e essa daqui com bico 4. Então, vocês estão vendo que uma é mais compridinha, mais magrinha. E a outra é mais gordinha. Porém, elas mantêm o mesmo padrão de peso e tamanho. Então, se você quer a coxinha mais compridinha, bico 3. Coxinha mais gordinha, bico 4. Ok? Vamos partir para a coxinha de R$1 agora. Agora nós vamos fazer as coxinhas com média de 40 gramas, que são as coxinhas de R$1. Bico de massa 6 e o bico de recheio é o 4. Você também pode tentar utilizar o 5. Se a sua máquina não tiver controle de recheio, utilize o bico 5. Se ela tiver o controle para recheio, você pode utilizar o 4 e aumentar a dosagem do recheio ali no botão. Vamos trabalhar com uma voltinha só aparecendo. Vamos soltar a massa e o recheio, que a máquina já está calibrada, porque já foi abastecida. Conforme o bico, ó, o recheio vai descendo mais grosso e a massa vem chegando. Vamos ligar o corte. Olha que coxinha linda. Vamos pesar essa coxinha para a gente ver se alcançou a nossa meta. Pronto, ó, média de 40 a 45 gramas. Coxinha também bem recheada. Você pode estar comercializando essa coxinha por R$1 já frita. Se você quiser fazer ela com 60 gramas, você pode aumentar o tamanho aqui na máquina. Mas aí 60 gramas, R$1 já não vai compensar. Aí você deve trabalhar aí na faixa de R$1,50 a venda dessa coxinha. Peraí que eu já vou acertar. Pronto, agora acertamos, ó. Média de 60 gramas.
Já essa coxinha aqui, você já tem que vender ela aí na faixa de R$1,50. R$1,25 para cima já é uma sugestão de preço aí bem interessante, tá? Mas se você quiser ficar aí na faixa de R$1, você tem que fazer ela realmente menor, para que você tenha uma margem de lucro boa. E essa daqui a partir de R$1,25, ok? Vamos então agora para a coxinha tamanho comercial. Agora a gente vai utilizar o bico de massa 9. Para isso a gente tira o anel divisor, coloca só o bico e o bico de recheio 6. Agora, dica de ouro: se a sua máquina não tiver controle de recheio, não utilize bico de recheio. Assim você vai conseguir uma coxinha mais recheada. Aí você vai deixar livre aqui, sem o bico de recheio, e vai colocar apenas o bico de massa. Se ela tiver controle de recheio, você pode fazer com o bico 6. Mas se mesmo assim você achar que não está adequado, retire o bico de recheio também, utilize sem. Vamos descer massa e recheio. O abastecimento tem que ser regular e constante. Se você deixa faltar massa e recheio, você vai comprometer o tamanho do seu salgado. Então não pode colocar demais e nem deixar faltar. Tem que ser sempre regular e constante. Olha só, coxinha tamanho comercial, vamos ver o peso dessa daqui. 144 gramas. Vamos fazer essa ainda maior. 160 gramas. 194 gramas. E 220 gramas, que é o maior tamanho que a gente vai conseguir aí na máquina. Olha só. Vamos abrir a coxinha para a gente ver a proporção que tá de massa e recheio. Olha que coxinha super recheada. Mas se você achar que a parede está grossa, faça o que eu falei. Não coloque o bico de recheio. Vamos experimentar sem o bico para a gente poder comprovar? Vamos retirar o bico de recheio e deixar livre. Vamos utilizar apenas o bico de massa. Retiramos. Agora vamos ligar novamente. Percebam que o recheio já desce muito mais grosso. Vamos ligar o corte. Pronto, agora vamos avaliar parede de massa e quantidade de recheio. Olha que já deu uma grande diferença, ó. Você consegue a coxinha muito mais recheada. E para você saber se está colocando a proporção certa, basta você separar a massa do recheio e pesar. Aqui a gente está colocando média de 45 gramas de recheio para 130 gramas de massa, 135. Então a gente está dentro ali da proporção média 70-30. Assim como a coxinha pequena tem que pesar média de 6 gramas de recheio para cada 14, 15 gramas de massa. E assim você sabe que está dentro
da proporção, ó. Essa daqui tá com 15 porque ela tá com 19 gramas. 15 de massa, 4 de recheio. Então você fica aí bem próximo, fica dentro da proporção 70-30, que é a proporção ideal que a gente trabalha aí com os salgadinhos, tanto grande quanto os menores. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos a nossa produção de hoje, da demonstração de tamanhos variados aí de coxinha. Então nós passamos pela coxinha de festa mais gorduchinha, a coxinha de festa mais compridinha, mais magrinha, tá? Que tá aqui. A coxinha de 45 gramas, que você pode comercializar aí por R$1. A coxinha de 60 gramas, que você pode vender a partir de R$1,25 no seu comércio ou se tornar um fornecedor, tá? E aqui as coxinhas tamanho comerciais, né? A partir de 100 gramas, podendo chegar aí até 220 gramas na sua coxinha. Hoje você aprendeu como fazer a regulagem adequada, ponto certo de massa e recheio, e eu vou deixar os outros vídeos relacionados na descrição desse vídeo para que você possa assistir com calma. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo para ajudar outros salgadeiros e até o próximo.